né? E hoje um tema que acredito que todos, né, passaram em alguma medida por esse tipo de reflexão, né, que foi justamente a respeito do ambiente de trabalho. Do ambiente de trabalho que nós tínhamos antes da pandemia, né, antes da quarentena, lá no início de março, e do ambiente de trabalho que nós finalizamos o mês de março, e a partir daí todas as transformações que vieram se somando, e, enfim, e agora, quase 9 meses depois, já temos um aprendizado, uma experiência sobre, e é justamente para tentar refletir sobre qual que é esse marco novo de equilíbrio entre o trabalho presencial e o trabalho remoto, é que nós vamos animar essa conversa aqui com especialistas e convidados muito especiais. Para iniciar, então, o nosso ciclo, né, eu gostaria de convidar, né, os nossos painelistas e amigos aqui que vão trabalhar com a gente esse tema durante praticamente 1 hora e 20, para se apresentarem rapidamente, iniciando pelo Ale Salles, que é nosso coordenador aqui, enfim, representa a cadeira de Design Interiores, Arquitetura de Interiores aqui no IED. Por favor, Ale. Bom, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Eu acho que é uma grande oportunidade falarmos sobre o tema, né? Obviamente em vários colegiados, né? Então, profissionalmente isso é muito importante. E eu sou Alexandre Salles, né? Sou arquiteto urbanista, mestre em semiótica, proprietário do Estúdio Tarimba e também coordeno os cursos ligados à área de design interiores e mobiliário do Instituto Europeu de Design, né? Desculpa, porque a gente sempre fala IED, então a gente vai sempre na sigla. Então, né, para ficar mais claro, Instituto Europeu de Design. Sim. E estou muito feliz aqui da gente ter a oportunidade aí com nobres colegas da gente falar sobre o tema. Muito bom. Adriana Hidalgo, por favor. Boa noite, obrigada também pelo convite, por participar desse bate-papo. Eu sou arquiteta de formação, arquiteta e urbanista também. Já estive também como educadora em curso de design de interiores, já estive como arquiteta de interiores, né? Tive meu próprio escritório. E hoje sou Facility Manager da TOTUS e focado, né? Coordeno prioritariamente o time de infraestruturas, obras e manutenção, então toda a parte de hard service das unidades nacionais. Então, estamos aqui, tem bastante coisa para a gente falar, acho que vai ser um bom papo aí. Conversa muito rica, tenho certeza. Sim. Vamos lá, então agora, Alessandro, da Rivera, por favor. Boa noite. Gratidão aí pelo convite, satisfação toda nossa na empresa. Meu nome é Alessandro, eu sou diretor comercial da Rivera Móveis, formação em engenheiro industrial, estou na empresa há 20 anos, 30 anos de mercado, e a gente está bem otimista aí com essa parceria e um excelente evento a todos. E por fim o Daniel. Você perguntar para a gente, Daniel, olá, também da Rivera. Olá, boa noite a todos, tudo bem? Eu sou Daniel Brambila aí da Rivera Móveis, hoje CEO da Rivera e tentando construir aí um caminho melhor do mobiliário. Muito bom, muito legal. Bom, para quem está nos acompanhando ou aqui no Zoom ou no YouTube, nós vamos estruturar nossa conversa, né, a partir de 3 momentos, né, que justamente eles vão dar conta um pouco dos aprendizados, das vivências que nós tivemos, né, a respeito dessa mudança tão grande que aconteceu no mercado de trabalho e também no espaço de trabalho, né. Então, a ideia é falar, numa primeira rodada, né, sobre como que cada um, a partir da sua perspectiva, vivenciou essas transformações e quais foram os aprendizados. E depois, para finalizar o nosso ciclo, falar bastante sobre o futuro, esse futuro próximo, não tão próximo, mas, enfim, falar das mudanças que nós já entendemos que vieram para ficar e quais aquelas ainda que nós estamos, né, necessitando experimentar mais para saber se realmente elas ficarão, se elas vão se transformar numa condição nova do espaço de trabalho. Faltou no início eu agradecer a Rivera, nossa parceira, né, a Rivera, parceira do IED, recentemente
esteve envolvido com a gente num projeto muito importante de revitalização do nosso andar, né, de open space. Foi enfim, de uma parceria, de um profissionalismo e de uma qualidade muito marcante para a gente. Então, por isso também é um duplo prazer ter o Daniel e o Alessandro aqui com a gente, né? E também a Adriana, que, né, representa aqui um pouco de como que a TOTUS se lançou nessas transformações. Então, também agradeço a Adriana e a TOTUS por permitir que ela trouxesse esses exemplos para a gente, né? Então, bem interessante. E o Alexandre, que está capitaneando toda essa transformação que a gente está vivendo aqui também no IED, a respeito da importância desse tema. Bom, só para introduzir um pensamento, antes de abrir para os nossos convidados e iniciar essa reflexão como eu acabei de apresentar, eu queria trazer uma experiência que talvez dê para a gente ter uma unidade de medida um pouco mais clara para poder avaliar um pouco das transformações que os colegas vão trazer, né? Em 2003 até 2007, eu tive a oportunidade de trabalhar como consultor na área de espaços corporativos, né, de espaços imobiliários corporativos. E essa vivência foi uma vivência muito importante, porque foi quando o mercado estava se transformando, saindo desse modelo organizacional mais dividido em silos ou até em estações de trabalho um pouco mais assim herméticas, no sentido da configuração, sem muito diálogo, com muitas barreiras, né, barreiras realmente físicas, né, entre as pessoas, barreiras de status até em alguns tipos de equipamento, como cadeira e tudo mais. E o que a gente percebeu naquele momento é que o mercado ele migrou, ele fez uma transformação para uma cultura organizacional muito mais verticalizada. Então, nós tivemos, a partir dali, toda essa geração de imobiliários, né, que trabalha esse conceito da ilha, do open space, da integração. E essa consultoria tinha esse objetivo, né? Ajudar a empresa a fazer essa transformação, não só na questão imobiliária, mas também em relação às cadeiras, porque ali existia ainda uma questão muito segmentada das cadeiras, e agora, hoje, a gente percebe que, sob o ponto de vista de ergonomia, independentemente do nível hierárquico dos líderes ou, enfim, dos colaboradores, as cadeiras têm hoje um nível de qualidade incrivelmente bom, sob o ponto de vista de conforto, pensando no usuário final, né? Esse processo durou 5 anos. Né? E foi um aprendizado bastante grande. E, em função dessa atuação, eu tive a oportunidade, fui procurado por uma jornalista da Folha de São Paulo no início da pandemia para falar sobre como que poderíamos observar essas mudanças hoje, agora no home office. E o que me chamou a atenção é que as perguntas, né, a maneira como tinha sido organizada aquela matéria inicialmente, ela veio toda ela orientada por um modelo mental anterior a 2002, 2003. Trazia ainda ali alguns vícios de olhar a respeito do trabalho, da hierarquia, da organização, e o que, na verdade, acabou sendo o grande trabalho daquela matéria, convencer e trazer essa discussão que, na verdade, nós já tínhamos, né, se transformado, já não éramos mais aquilo que estava sendo inicialmente lançado ali como desafio. Então, duas medidas de tempo, né? Há quase 10 anos atrás, 5 anos para uma transformação muito mais simples do que ocorreu agora, recentemente, né, meses atrás. E, para um olhar comum, para alguém que não é especialista, ainda, né, existe ainda uma distância muito grande do entendimento da complexidade e dos atributos que um bom espaço de trabalho deve considerar. Né? Então, fazendo um paralelo, né, 5 anos para uma mudança de mercado e agora praticamente 1 a 2 semanas no máximo. Foi isso que aconteceu na segunda quinzena de março. Né? Hoje as empresas estão muito mais organizadas, do ponto de vista de cultura, para uma mudança como essa, do ponto de vista de tecnologia, evidente. Mas acho que dá uma real dimensão, né? Praticamente 5 anos e, né, uma mudança maior em 2 semanas. E é nesse sentido que cada um dos painelistas tem uma experiência muito bacana para compartilhar com a gente a respeito do como que foi, como que cada um vivenciou, como que cada um trouxe esse tipo de olhar, né? Então, para iniciar nosso segundo momento, eu queria que os nossos painelistas trouxessem essa experiência, trouxessem essa vivência, esses aprendizados a respeito do como que foi olhar para o espaço de trabalho antes da pandemia e olhar ele hoje, né? Como que a gente está percebendo essas mudanças de maneira prática no dia a dia. Né?
E eu gostaria de iniciar agora com a Adriana. Vou pedir para a Adriana fazer uma introdução, né, de como que foi esse processo da TOTVS, né? E aí, na sequência, vamos falar novamente com o Alessandro, Daniel e depois com o Alexandre para a gente finalizar esse primeiro ciclo. Vamos lá, Adriana. Esse mundo, né, a gente foi realmente pego de surpresa, né? Eu comecei o ano com um projeto de expansão dos nossos postos de trabalho e, de repente, acho que não foi 30 dias, nós colocamos toda a operação para a segurança das pessoas em home office, né? Então, um grande trabalho aí, principalmente, que a gente não pode pensar hoje no espaço apenas físico, né? O espaço virtual faz todo sentido, uma demanda muito grande, né? Dos nossos pares de TI, de infraestruturas, para poder prover, né, mobilidade, ou seja, hardware, condições de rede para essa condição de home office num prazo tão curto, né? E depois, num período muito rápido, todo o levantamento de notícias que vinham praticamente diárias, né? E como preparar o escritório para essa reabertura, né? Dentro das condições, com o olhar 100% para a condição humana, né? Acho que a grande palavra aqui é pensar em como prover segurança, e não só patrimonial, que é uma área do facility, mas sim a segurança de saúde, a segurança humana, né? Então, a gente tem essa reflexão do espaço. Acho que, nesse momento, é o desaprender, que a gente passou esse ano, um desaprender total, e o reaprender, né? Acho que esse é o ponto, né? E dentro da empresa, eu fico muito feliz de estarmos já olhando em 2017 na condição da indústria 4.0, né, que é o grande open space, onde a posição de trabalho é horizontal, então a cadeira, assim, ela atende todas as condições, mas atende desde do assistente, do analista, até o diretor na mesma condição de igualdade, então toda uma condição de cultura da empresa que já trazia isso, e mesmo assim, com toda essa cultura já bastante à frente, tivemos muitas adaptações, né? Então, esse foi o primeiro momento de reflexão, né, do ambiente. Muito bom. Alessandro, quer falar um pouquinho da experiência da Rivera? Concordo com a Adriana, a gente veio passando por momentos semelhantes. A Rivera é uma empresa de 52 anos de mercado, né? Ela teve que se adaptar por inúmeras vezes com as mudanças e alterações que o mercado solicitou. Nós estávamos num ano muito bacana, muito positivo, um crescimento imenso, investindo em design, inovação, valorizando pessoas sempre, que é um dos lemas de trabalho nosso. E isso veio num resultado bem positivo para o início do ano, né? Onde o Open Space já era fato, a gente já estava com uma linha bem definida, tomando um sucesso importante de respeito no mercado, com uma credibilidade bem bacana, e aí aconteceu tudo isso. Mas a gente sempre defendeu a tese de não ter só uma linha corporativa. A Rivera veio trabalhando de 2, 3 anos para cá, com opções colaborativas e decorativas. Então, a gente chama a linha de produto como se fosse uma linha interativa. É uma linha que ela acompanhou as mudanças do mercado, né? E com tudo que veio acontecendo conosco esses últimos 2 anos, nessas mudanças, você está em alguns estados trabalhando com representantes fidelizados, você está trabalhando com uma equipe técnica, contratando pessoas, investindo pesado em inovação, em projetos, em design. A mudança, ela lógico, é uma mudança que todo mundo sentiu, mas a gente sentiu com um ponto de não dar aqueles 5 passos para trás, né? Lógico, a gente teve que se adaptar, mas todo o desenvolvimento, todas as criações, elas continuaram. Então, a gente está nesse momento ainda, lógico, de adaptação, mas a gente está bem otimista no crescimento e para onde a gente vai. Aquelas perguntas de
quem somos, onde estamos, para onde vamos e com quem vamos são frequentes no nosso dia a dia. Assim. Uma das atitudes já no início da pandemia, né, lógico, depois que a gente se adaptou com pessoas, jornadas de trabalho, se adequou a nível fornecedor, foi a criação do Screen Care, que deu muito certo. É uma tela de proteção colocada em cima das mesas de plataforma, que já era um número alto de venda, né? A plataforma em si, conforme a Adriana falou, ela veio ocupando um espaço no mercado nos últimos anos. Né? Está preparado para essa volta com esse screen, deu um bom resultado, e a gente se adaptou também com o home, né? Com produtos da própria linha focados em home office, no qual a gente fez questão de chamar escrivaninha. Então, a nomenclatura nem chama mesa de trabalho, mesa de operação, ela chama escrivaninha, e ela veio dando certo. Então, a Rivera veio se adaptando com isso. Eu acredito que a gente está num caminho muito certo. E agora é seguir otimista e ir para cima do mercado, entendeu? Muitas novidades a gente tem aí para lançar. Daniel, um pouquinho da sua visão. Eu acho que o Alessandro já explicou bastante o que a gente tem alinhado, né? E por incrível que pareça, o mundo tem tomado uma linha que a gente tem investigado, assim, estudado há 2 anos atrás. A gente iniciou um estudo e, inclusive, temos coisas para lançar agora em 2021, que era a finalização mesmo do planejamento de uma linha conforme o mundo anda mesmo, né? Então, é hora todo mundo está junto, hora todo mundo tem que produzir separado, enfim, e a gente está indo por esse caminho e a pandemia nos acelerou isso, né? E é isso que o mercado vem nos mostrando também. Muito bom. E aí, Alexandre, como é que você, na tua atuação aí em várias frentes da arquitetura, percebeu essa E é engraçado que eu estou numa representação interessante aqui, né? Porque eu estou representando empresas e os arquitetos, né? De certo modo aí. Mas eu acho que a minha fala vai justamente no contraponto entre essas duas vertentes, né? Principalmente olhando para a empresa, né? O que nós percebemos, falando de atuação em projetos corporativos, né? Com muita conversa, consultoria, enfim, né? É que essa empresa tem uma cultura, né? Existe a cultura da empresa, que a gente pode entender como um ecossistema, mas a pandemia trouxe um questionamento sobre a cultura do espaço da empresa, né? Então, isso trouxe um outro tipo de análise, né? Obviamente estratégica por parte das empresas, quando esse espaço ele teve que ser reconfigurado às pressas, né? Seja ele físico ou virtual, né? Para um número X de colaboradores, né? Com uma produtividade aí imaginável, com resultados aí que precisavam acontecer, né? E, obviamente, validado 100% numa questão que eu já quero trazer já como início do nosso painel, que foi a saúde, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de falar da saúde no espaço, né? E quando a gente está falando da saúde, não é a saúde da doença, né? Não é da gripe, é da saúde ambiental, da saúde psicológica. Então, eu acho que essa pandemia colocou em xeque justamente isso, né? Então, as nossas conversas ligadas a projeto, elas permearam muito essa vertente, né? O que ambientalmente, né, a gente tem de saudável, a gente tinha de saudável, quais valores que a gente pode incorporar, como isso, na realidade, pode ser, inclusive, agregado como valor da empresa, né? Porque, como o Fabiano falou numa fala inicial, né, existem algumas organizações que ainda têm uma visão espacial ainda, né, um pouco conservadora, vamos assim dizer, em relação à gestão, né, dos seus colaboradores, enfim, da sua organização. Só que isso, na realidade, foi exposto, né, de uma maneira bastante radical, né? E isso, na realidade, nos trouxe, obviamente, questões que precisam ser resolvidas, muitas, né, na realidade, foram, outras virão, aflorarão aí ao longo dos próximos meses e até anos, né? Antecipou algumas decisões estratégicas, financeiramente falando, de investimento, por exemplo, em tecnologia, né? Mas, assim, o cerne disso tudo, né, amarrando um pouco do que a Adriana trouxe, o Alessandro e o Daniel também, foi que essa escala humana, né, esse grau de aproximação que a empresa teve entre o colaborador, entre o mercado,
enfim, né, foi porque a sua cultura de espaço, na realidade, foi tangibilizada pela questão desse ingrediente que foi a saúde, né? Porque sem ela, literalmente, a gente não tem uma empresa saudável, né? E eu acrescento uma outra questão que talvez seja complementar a isso, né? Que essa saúde, né? Ela também foi uma coligação entre espaços, né? Então, de algum jeito, as empresas, né? As corporações têm uma ligação direta com o espaço corporativo, ali, né? Aonde, né? O endereço e de repente esse espaço doméstico, né? Ele teve um cruzamento ali de interferência, né? Então, o espaço da empresa virou um espaço doméstico. Virou um cenário ali do qual a empresa, inclusive, não tem controle, nem como o colaborador também, né? Então, a gente teve aí uma invasão, né? Que, por um lado, na realidade, ela já acontecia de uma forma, né? Digamos aí, crescente, né? Sobre a questão do home office ou do officeless, né? Que tem diferenças conceituais, né? Vamos mais para o officeless, né? Que eu trabalho, né? Eu tenho um perfil produtivo que eu posso trabalhar na Tailândia, em Sorocaba, em qualquer lugar, e continuar exercendo minhas atividades, né, corporativas de uma maneira dinâmica, no meu tempo, mas com uma produtividade ali aceitável. De repente, isso é configurado num outro espaço que a gente não tem controle, né? Então, realmente, tudo o que aconteceu nesses últimos meses nos mostrou que a gente literalmente não tem controle de nada, né? Isso foi muito assustador, né? Em todos os sentidos, de uma maneira conceitual e financeiramente complicado, né? Então, os nossos valores realmente foram expostos de várias formas, né? E isso, na realidade, sim, é uma oportunidade. Né? Então, basicamente, o que aconteceu conosco, né? Tanto em relação à parte corporativa, de projetos, enfim, né? Ligados à arquitetura e design, né? A gente também teve um reflexo interessante, que foi o acadêmico, né? Então, a gente tem cursos ligados diretamente a esses profissionais que estão atendendo justamente esse mercado que está numa evolução conceitual e com milhões de pontos de dúvida, né? Do tipo, mas espera aí, e a mesa, como eu especifico, né? Não tem mesa. Não, agora a gente está falando de home office, mas o home office tinha uma cadeira que não era para um home office, né? Então, assim, surgiram questões realmente conceituais que impactaram diretamente o mercado da arquitetura e design interiores de uma maneira realmente de revisão, né? Isso é muito positivo, né? Porque também revalida, né, o nosso papel realmente como curador de espaço, né? Então, isso é muito legal. Muito legal. Eu acho que, se apoiando um pouco nesse gancho que o Alexandre trouxe para a gente, né, a respeito da questão cultural, né, a gente pode afirmar com tranquilidade, né, porque isso ficou muito exposto, que o espaço de trabalho é uma consequência da infraestrutura e da cultura organizacional. Né? Como que isso está sendo pensado, com qual maturidade, com qual visão de futuro, com qual visão humana, principalmente, trazendo essa dimensão que vocês já tocaram, né? E eu queria lançar essa segunda pergunta, né? Fazendo essa reflexão um pouco sobre a cultura organizacional, começando de novo pela Adriana, vocês tiveram um movimento de rapidamente colocar quase 7 mil pessoas, né, num modelo de home office. E assim, como é que fica a cultura organizacional quando você está trabalhando remotamente, né? Essa é uma questão, né? Porque não é mais aquela questão do espaço, como a gente conhece, de trabalho, que vai ajudar a reforçar a questão da cultura, mas essa cultura ela tem que continuar vibrando, né, pulsando lá na ponta, só que agora num espaço conforme a lei colocou, um espaço completamente sem controle, ou diria até, posso estar errando, sem projeto. Né? Pelo menos não foi projetado para isso, né? Então, Adriana, como é que foi um pouco dessa experiência que você vivenciou na TOTVS e enfim, esse impacto para essa quantidade grande de colaboradores? Dentro da empresa, no começo do ano, a gente já estava estudando essa possibilidade do home office, né? Aí a gente tinha um plano de colocar 300 pessoas para teste, né, de alguns modelos de trabalho. Em meio a esse projeto, né, a gente reaprendeu a colocando 7 mil pessoas em home office. É um projeto que praticamente foi congelado também, assim como o meu projeto de expansão de posições. O que fica de reflexão e aprendizado, né? Acredito que a cultura da empresa atual, ela supera, né, esse olhar humano. Então, a cultura da empresa, talvez por ser uma empresa de tecnologia, já ter uma vertente que já tem uma boa base, então, eu acredito que isso se ampliou, né? Se ampliou tanto
que esse olhar humano chegou a trazer vários questionamentos, né, do RH, como é que vocês estão, o que vocês precisam de apoio, campanhas internas, são 9 meses, né, gente? Dá para nascer um ser humano em 9 meses. Campanhas assim, onde nós, enquanto colaboradores, ajudamos o nosso instituto a apoiar famílias. Então, iniciativas desse jeito surgiram. Iniciativas de empréstimo de mobiliário, né, de cadeira, de monitor, para melhorar o conforto dessas pessoas que tiveram que se reinventar dentro das suas casas, né? E tudo ficou meio mobile, né? A casa ficou meio mobile, né? A gente teve que se arranjar. De repente, a gente não... O nosso espaço residencial, ele não foi construído para ser escola, para ser casa, para ser um núcleo interativo o dia todo, né? Nós, muitas vezes, temos um ambiente residencial para dormir. Então, todo mundo saía de manhã, né? As crianças iam para a escola, os adultos iam para o trabalho, e à noite se encontravam. E aí era a rotina da maioria das famílias, né? E tudo isso teve que ser reorganizado, né? Então, o mobiliário, que aparentemente a gente olha só o que nós temos dentro da empresa, a gente começou a olhar as necessidades dos nossos colaboradores em casa. Só que não como um plano de negócio, né? Não deu tempo da gente olhar o residencial como um projeto que tem o seu tempo, que vai se avaliar quais são as necessidades ergonômicas, as condições de cada casa, porque dentro de uma regra normal, né, um módulo de trabalho dentro do mundo corporativo, você segue as normas de iluminação, de qualidade do ar, de ergonomia, todos os ajustes para as várias alturas, os espaços de distanciamento, tem um monte de coisa que a gente traz aqui, a própria indústria nos apoia, né, os projetos de espaços corporativos trazem muito desse conceito, né, nós produzimos, né, internamente, mas contratamos empresas especialistas nisso, os próprios fabricantes de mobiliário já trazem essas expertises hoje, eu acredito que a Rivera tem um departamento focado nisso, e também temos as áreas de colaboração, né, onde tem o café integrado, onde o bate-papo, e isso é a parte psicológica. A gente também começa agora, depois de 9 meses, ter alguns feedbacks das pessoas, né? Apesar de todos os escritórios hoje estarem abertos, com todo o seu protocolo de distanciamento, né? Fizemos teste também com esses abafadores que daria maior condição de ter mais pessoas num único espaço, mas seguimos as regras lá de 50%. A empresa convocou voluntariamente o retorno, porque a gente não sabe no detalhe a vida de cada um, né? Será que eu tenho uma pessoa que eu posso colocar em risco se eu for pegar 3 ou 4 condições para ir para o meu trabalho, né? Será? Eu não tenho escola para deixar meu filho, porque agora é tudo online, né? Como é que é a vida de cada um, né? Então, a gente deixou de olhar só o dia a dia corporativo enquanto companhia e começou a olhar as pessoas como seres humanos nas suas realidades, né? E eu, como líder, né, eu comecei a olhar o time de outra forma. A gente teve que mudar a rotina. Gestão de pessoas que têm que estar fisicamente na empresa, né? Facilities não tem como fazer virtual, né? Tem como programar e atender o cliente virtualmente. O cliente está lá, o espaço físico, a manutenção, o zelar pelo espaço. Né? Então, é muita coisa para a gente pensar aí. E o espaço, ele é para o humano hoje, né? A gente tem que olhar, quando a gente volta, né? Como que esse humano vai voltar? Para o espaço seguro, para o espaço que ele pode ter algumas outras regras de trabalho, né? Será que ele vai voltar 100%, ter a sua posição de trabalho? Tem muitas dúvidas, né? Mas a gente está pensando sobre todas elas. Os colegas podem complementar aí, que a gente falou bastante coisa sobre isso. Mas, assim, Adriana, é muito bacana, porque você trouxe até na nossa reunião de alinhamento esse tema de que hoje muitos querem voltar pela questão da necessidade da interação, né? Porque a cultura tem uma parte que ela necessita desse tipo de troca presencial,
E, na verdade, não é tanto pela necessidade do trabalho, da estrutura ou daquele modelo do espaço estruturado, pensado da maneira como a gente vivia antes da pandemia. E esse espaço de troca, né, me parece que começa a sinalizar como uma questão para a gente repensar, né, como talvez um dos grandes atributos, né, do espaço de trabalho daqui para diante. E passando para o Alessandro, pensando de duas maneiras, Alessandro e Daniel também vocês podem dizer, complementar, acho muito interessante a visão de vocês dois, trazendo essa perspectiva também diferente. Vocês já tinham até um exercício de uma linha, pensando nessa questão da interação, né, pensando nessa mudança. Claro que com essa história da pandemia toda, isso teve que tomar um outro planejamento, né, para poder entrar. E sob o ponto de vista também dessa mudança cultural, né, os clientes que vocês já atendem, né, trouxeram já linhas, novidades ou pensamentos novos para pedir ajuda para vocês, para pensar isso conjuntamente. Como é que vocês passaram, né, por esse processo de criar esse espaço novo para essa cultura que tem agora essa dimensão humana ampliada, como a Adriana e o Alexandre trouxeram? Eu acabo sendo privilegiado como responsável desse setor, porque a Rivera ela cresceu em algumas frentes nos últimos anos, né? Nós temos situações distintas em diversas regiões aí do Brasil, com os representantes que estão conosco fazendo um trabalho sensacional. Então, cada região tem a sua necessidade diferente. Nós temos em São Paulo um trabalho focado com consultores direto fábrica, que atendem via fábrica, estão próximo a gente naquilo que São Paulo tem como desenvolvimento, rapidez, grandes contratos. Nós temos os contratos que estão conosco há muitos anos, né? Contratos esses que têm a equipe própria de desenvolvimento, como a Adriana acabou falando, que a gente acaba fazendo a sequência. Então, esse brainstorming de ideias que vem de várias frentes faz com que a gente evolua. O próprio trabalho, que até então, anos atrás, era um trabalho bem técnico, bem produtivo, industrial, né? Hoje, com as tratativas que a gente cada dia está mais presente em escritórios de engenharia, arquiteturas, turnkey, fez com que a gente melhorasse, aprimorasse e tivesse mais próximo da realidade. Como o Daniel falou há pouco, a gente já vinha trabalhando num projeto inovador, um projeto em curadoria feita em empresas americanas, europeias. A gente chegou a fazer contratos com isso e esse produto ele está para ser liberado no mercado, entendeu? A gente está bem satisfeito com aquilo que foi feito e que pode causar muito benefício para os parceiros que a gente tem e que a gente vai ainda ter em função dessas mudanças. Como eu volto a falar, acaba sendo interativo a proposta. É uma proposta que você vai ter que pensar muito no home até o office e no office até o home. Você vai ter que unir essas situações, né? Os layouts de orçamentos agora, nesse período de pandemia, ele está bem distinto. Né? Então, tipo, você tem que trabalhar, sim, com posições de trabalho, pensando em outra atividade, pensando em trabalho remoto, pensando em alguns ambientes de co-work interno de empresa, mas você também tem que trabalhar pensando em resultados, decisões e mudanças que a gente vem fazendo, entendeu? É um momento de muita mudança, eu estou bem convicto disso, estou trabalhando pesado em todas as informações que chegam para a gente fazer de melhoria contínua ou de desenvolvimento, para estar preparado para esse novo momento. Porque não é simplesmente falar, eu tenho a receita, né? Ninguém tem essa receita ainda, todo mundo está correndo para ver. A gente quer estar o mais próximo possível da necessidade. Bacana. Daniel, você quer trazer talvez do ponto de vista organizacional da própria Rivera, que é uma empresa que já tem mais de 50 anos de atuação, né? Passar por um momento desse, acho que um aprendizado também na questão da organização do próprio negócio, que é muito interessante, né? Perceber como que vocês trouxeram aí as mudanças e estão olhando para o futuro e conectados e, enfim, passando por esse momento ainda com essa energia e essa vontade de transformar, de gerar mais soluções. Sem dúvida, né? A gente
sempre foi focado em produzir mobiliário corporativo, né? Ou seja, que são para as empresas mesmo, né? No ambiente de trabalho, né? Sempre esse foi o nosso mote. Mas agora, com esse evento da pandemia, tivemos que entrar na casa do funcionário, do colaborador, do trabalhador, né? Então, tudo se misturou. E de uma maneira brusca. Agora, a partir de hoje, você tem que ficar na sua casa e tem que ter condições de trabalhar e produzir e fazer tudo ao mesmo tempo, com as crianças em casa, com tudo agora, né? Foi muito rápido esse baque. Lógico que a história do mobiliário ele já vinha se misturando, assim, já deixando o escritório mais agradável, né? Tudo por toda a nossa história, todas as revoluções, né? O funcionário, o colaborador, ele sempre teve, vem ganhando espaço, vem ganhando mais tempo, assim, as pessoas vão mostrando mais o valor, né? Uhum. E isso, de repente, a gente tem que agora, não são só mais as pessoas, agora a gente está na casa das pessoas, né? E tudo se misturou muito rápido. Antigamente você via muita casa, né, com a planta, com uma sala de estar, né? E hoje a gente não vê mais. E agora voltou tem que ter um escritório, um lugar para trabalhar, né? Então, e foi muito rápido isso, né? A gente tem informação, né? Tem pesquisa indo nesse mesmo sentido, mas não sabíamos que ia haver uma quebra nisso e tem que ser agora. Tão brusca, né? Aí foi muito brusco. E agora temos que estar na casa e estar no escritório, aí o escritório com cara de casa, a casa com cara de escritório, né? Então é um desafio interessante e nisso sempre tem oportunidade para muita coisa, para muita mudança e a gente vê cada um achar pela cultura como que reage melhor, né? Mas essa mistura não é fácil. É um aprendizado intenso e necessário, porque o negócio precisa continuar acontecendo, né? E conectando um pouco essas respostas ali, acho que um pouco da sua experiência, novamente para atuar em diversos setores e está trabalhando aqui com a gente também com o curso de design imobiliário. Teve até uma pergunta da Silvia, né, que enviou uma pergunta para a gente no chat, falando um pouco dessas mudanças no sentido mais conceitual, né, como que isso interferiu no desenho, ou está interferindo, acho que essa questão é mais no gerúndio do que exatamente estamos no meio da mudança, na verdade, né? Como é que isso já está sinalizando algumas atenções aí em relação ao objeto, aos objetos que configuram o espaço de trabalho? Como é que você conecta essa questão da cultura com essa nova dimensão também de qualidade de design dos objetos? Legal. Silvia é uma querida. É o seguinte, eu acho que tem uma questão importante, né, que nós iniciamos a nossa conversa, que foi essa mudança de escala de observação, né? Então, na realidade, obviamente, os espaços, né, eles se tornaram, de certo modo, invasivos conceitualmente, né? E a gente fez descobertas, né? E eu acho que, assim, de uma maneira mais análoga, né, eu acho que a gente tem algumas camadas que a gente começou a reinterpretar, que acaba sendo muito interessante até para tangibilizar a questão do próprio mobiliário, né? Primeiro que você se reconheceu como um território ali, né? Território pessoa. Depois você viu um território, segundo, que foi a sua casa-trabalho, né? E depois você viu um território global, mundo, que também estava coligando com você ali. Então, assim, as nossas fronteiras espaciais, elas se amplificaram de uma maneira absurda, né? Isso, na realidade, né, exige da gente uma adaptação, uma compatibilidade que não é simples, né? E por isso que eu falei que a escala de aproximação é uma oportunidade, porque, nesse sentido, quando você começa a olhar o que cada item, né, cada camada compõe, então, por exemplo, quando você olha ali de imediato, você precisa de uma cadeira e de uma mesa, pensando conceitualmente no trabalho. Você começa a analisar ela criticamente, né? E aí, eu acho que a gente entra numa outra seara, que vai um pouco da observação da própria Silvia, né?
que é justamente, né, como a gente tem tratado nesses últimos anos todos os nossos ambientes como especialidades, né? Então são espaços para especialistas. Então assim, é uma mesa corporativa. Mas ela é uma mesa multifuncional? Não, ela precisa trabalhar, né? A gente estava conversando num arm-up, eu gosto muito de verbos, né? Eu já falei para vocês. Então, assim, ela é uma mesa para trabalhar, tá? Mas se eu tiver que comer, se eu tiver que desenhar, se eu tiver que fazer outras coisas, a multifuncionalidade desse mobiliário, né? Ela está muito retinta a um uso muito direcionado, né? Então, assim, industrialmente, até pelos nossos queridos aí participando, então, principalmente também pela observação que a Adriana trouxe, eu acho que a gente tem uma oportunidade de design, né? Uhum. Na realidade, assim, nesse inteirinho, o arquiteto, ele tem uma vertente de quase de antecipar, né? Ou traduzir, né? Muitas das informações que estão sendo sinalizadas aí no futuro imediato, né? E trazer para a discussão agora. Falando do designer ainda, mais ainda, né? Se a gente pegar design, desenho e desejo, o nosso desejo, então, ele é de especialista. Então, a gente especializou o nosso desejo. Então, por isso que uma mesa hoje, talvez ela não funcione, ela precisa ser redesenhada. Por isso que uma cadeira, na realidade, ela precisa ser olhada, né, como a Adri falou, olha, precisa de uma boa cadeira, porque ela precisa atender a todos. Sim, nós somos diversos. Por isso que eu falei, esse reconhecimento é importante, a gente reconhecer o nosso colega de trabalho e talvez, sei lá, ele tenha necessidades especiais, né, para aquele assento que a gente não tinha percebido. Eu sentava na minha cadeira e trabalhava. Então, isso é um desafio realmente social, né? Então, acho que um pouco da nossa missão, né, pensando como proponentes em relação ao design, é isso. Por que a gente precisa, nesse momento, estar muito ligado ao que está acontecendo para pensar em redesenhos, né? Ou então em né? Multifuncionais, multidisciplinaridade? Porque o momento urge. Assim, não é nem uma questão de oportunidade. Começa, né, a se comportar como uma necessidade, né? Então, assim, os nossos materiais, né? Como eles, na realidade, têm um comportamento sanitário, como eu falei, né? Higiênico, né? Como a palavra, para o nosso desempenho, ficamos 12 horas numa mesa da qual a gente não tem um infravermelho para saber se ela está realmente com aquela qualidade. A gente nunca questionou, porque a gente está numa produção tão absurda de volume que a gente não parou para realmente, né, como eu falei inicialmente, a saúde fala assim, para aí, deixa eu só te contar uma coisa. Além disso não estar funcionando, isso está realmente gerando milhões de problemas, né? E não foi só a crise corporativa, como a gente falou. Quando a gente voltou para nossa residência para trabalhar, para nos entreter, para educar e tudo mais, nós vimos também que o ambiente doméstico não está preparado para tudo isso, né? Às vezes o nosso quarto, nossa sala, nossa cozinha, né? Adoro estatística, né? Se a gente vê o que a pandemia gerou de pesquisas, por exemplo, para bolo da tarde, mesa, 6 lugares, isso é um sintoma, gente. Me desculpe, isso é um sintoma de que as coisas realmente elas não estão na vertente que ela precisa estar para a escala humana. Entendeu? Então, acho que a gente está com uma crise de escala mesmo, de entendimento de escala. Por isso que eu falei das camadas. A partir do momento que a gente começar a amplificar esse reconhecimento, né, de como a gente interage e a tecnologia imputa, né, justamente que a gente entenda isso de uma maneira mais ampliada, faz todo sentido a gente pensar em redesenhar as coisas, né, e reconfigurar, né, sem vergonha nenhuma. Né? Eu acho que isso é muito importante, porque corporativamente, né, falando realmente de instituições que têm um investimento muito grande em sites, em espaços imobiliários e tudo mais, isso é uma oportunidade de entender se isso funciona mesmo. Né? O Alessandro falou sobre a questão da escrivaninha. É afetivo, entendeu? As pessoas descobriram também na pandemia o afeto justamente sobre os objetos, e não é uma vergonha falar isso, né? E quando perceberam que uma cadeira e uma mesa não funcionam, peraí, tem alguma coisa errada, né? E ela não estava funcionando até mesmo para se fazer uma refeição, né? Então eu acho que a gente começa realmente a amplificar isso, pensando nessa questão do redesign e tudo mais, até numa questão de consumo, né? A gente tem várias vertentes que estão passando por várias disciplinas, moda, enfim, falando de sustentabilidade, né? E nesse caso, a gente também está falando de sustentabilidade humana, né? De valores que a gente está ali consumindo, né? Inclusive com o mobiliário, que nos apetece, que nos faz crescer e nos transforma. Talvez não sejam,
né? E não é porque a gente criou um espaço colaborativo que as pessoas vão interagir. O mobiliário é cognitivo, né? Talvez uma poltrona verde-limão não vai fazer com que as pessoas interajam. Não mesmo. Não mesmo. Né? Veja o exercício, por exemplo, com o espaço institucional. A gente precisa emprestar as coisas de outros, de boas práticas. Trazer, por exemplo, o que a gente aprende para o ambiente da escola. Vamos trazer aqui para o corporativo. O que a gente aprende para o ambiente da casa. Vamos trazer para o corporativo. O que a gente aprende com a rua, o parque. Vamos trazer para o corporativo. Né? Eu acho que essa fração de contaminação é muito importante para essa revisão espacial, para essa revisão conceitual, né? E, obviamente, para esse redesign. Né? Essa sinalização de olhar esse futuro e trazer para cá realmente algumas demandas que são importantes serem revistas, faz todo sentido. E, obviamente, eu acho que é até uma responsabilidade social. Bacana, Ale. O José Guilherme, ele já fez alguns comentários aqui no nosso chat, muito interessante, falando justamente, né, sobre essa reflexão de como manter a cultura organizacional, né, nesse modelo distribuído que a gente está atuando hoje. Então, muito interessante a pergunta dele, a questão, na verdade, ele não coloca uma pergunta, mas ele coloca um pensamento, né, que realmente o quanto isso é importante para a gente pensar o que fica, né, desse aprendizado para o futuro próximo, né? E também essa questão de você, muitas vezes, observar esse espaço de trabalho, o espaço de moradia, como era colocado antes, com uma perspectiva de qualidade diferente, né, com um prisma de qualidade diferente, né? E a gente percebe que, na verdade, o espaço da moradia, ele estava nessa comparação aí, muito, não sei se justa que eu estou fazendo, ele estava muito aquém da qualidade, né? Porque me parece que, como as pessoas ficavam menos, ou tinha essa cultura um pouco mais de estar sempre em movimento, ou trabalhando num lugar específico, né? Se deslocando até lá, e o espaço de trabalho, por ser um espaço de relaxamento também, ele tinha talvez um olhar diferente a respeito do que você tolerava como qualidade, né? E parece que agora a gente tem que pensar em iluminação também, tem que pensar, né, em como trazer algo que tenha uma qualidade de investimento. Acho que isso também é um ponto muito interessante, porque hoje você encontra mobiliário, cadeiras de trabalho com garantias de 5, 7, 10 anos, né? Quer dizer, tem que funcionar bem e garantir a saúde das pessoas durante um largo intervalo de tempo, para que justamente valha a pena o investimento, né? O investimento se justifique ainda melhor. Ela vira um ativo, né? Vira um ativo, exatamente. E na casa não tinha essa ideia, né? A gente muitas vezes compra porque acha que é interessante ali, tem uma questão de gosto de primeiro olhar, e muitas vezes você compra, daqui muitas vezes 2 anos aquilo já se foi, né? Ou já está com algum tipo de problema que você está meio que tentando ali se corrigir sua postura para conseguir ficar corretamente naquele objeto. Eu acho que essa é uma reflexão que fica baseada aqui no argumento que o José Guilherme trouxe. Acho que é uma reflexão que já fica a respeito do próximo futuro, né? Como é que nós vamos trazer esse olhar um pouco mais acurado, né? Um olhar um pouco mais atento a essa qualidade do morar, e para que esse hibridismo possa acontecer com o menos impacto possível dos dois lados. E usando desse argumento, José Guilherme, para já direcionar para a nossa última pergunta, antes de abrir para o chat e ficar, enfim, conversando com as pessoas que estão nos assistindo de maneira definitiva, o que vem assim para o futuro? Qual o insight que vocês trazem para o futuro, né? A partir dessas mudanças que vocês perceberam, vivenciaram, o que fica, né? Como já um sinal, né, de mudança que realmente se torne viável, né? Quando iniciou a pandemia, algumas empresas já se adiantaram a falar assim, não vamos mais voltar para o escritório. E já começaram ali, muitas vezes, a deixar aquele espaço vazio, né? E agora a gente percebe que a interação, que o convívio, ele tem uma camada importante nessa cultura, e que algum tipo de encontro, tudo bem, redesenhado, reconfigurado, nós vamos ter que criar condições, né, para acontecer, né? Resolver essa expectativa de valor que está surgindo. Pensando na pergunta inicial do nosso encontro aqui, né, qual que é esse marco de equilíbrio? Onde nós vamos entender que pode ser um ponto de equilíbrio interessante? Claro que aqui a gente está só, né, trazendo aí perspectivas, mas a gente está no meio do furacão, não dá para a gente ter certeza. Mas eu queria ouvir de vocês um pouco do que fica de insight para o futuro, para esse aprendizado atual.
Bom, Adriana? Eu, até pouco tempo atrás, eu não pensava muito nas pessoas, né? Pensava na manutenção, no ambiente. Isso acabou, né? Agora eu tenho que pensar no ser humano, o meu cliente interno é uma pessoa, não dá mais para pensar no espaço do trabalho só o que acontece na corporação, é necessário dar o apoio técnico, o apoio do nosso business para o RH, para a empresa como um todo, do que a indústria vai trazer de módulo que tem a garantia da ergonomia, de tudo que a gente garante dentro do escritório, módulos residenciais, mas como o próprio Alexandre disse, eu não conheço a casa de todo mundo, né? As casas, algumas casas viraram cápsulas de morar, né? Então, a mesa de jantar era mais decorativa do que servia mesmo para o jantar, para o número de pessoas. Talvez a cozinha não fosse prática o suficiente para a gente cozinhar todos os dias, né? E como era antigamente. Às vezes eu tenho a impressão, assim, como pessoa, né, como design, como arquiteta, de que estamos na Revolução Industrial Francesa, né, onde tudo se acabou e nós tivemos ser os grandes criativos, né? Saíram grandes criações para a indústria produzir de um conceito novo, né? Foi lá que nós temos os grandes designers e é uma grande oportunidade aí vocês, os grandes criativos, de trazer isso, né? Nós, do mundo corporativo, estamos buscando soluções. A ideia é trazer um novo uso do espaço, ele vai continuar existindo. O colaborativo, talvez ele vai ter que ser reinventado, o espaço operacional corporativo vai ter que ser entendido o uso, né? As proporções do tamanho dos escritórios vão ter que ser replanejadas, até porque corporativamente a gente infelizmente tem que falar do budget, do valor do negócio, quanto que é o metro quadrado de um escritório, com todo o kit embarcado de mobiliários e acessórios. Por outro lado, uma parte desse investimento vai estar na casa do funcionário, né? Então, o kit que a gente fazia mobile, alguns funcionários ganhavam um celular e um notebook, talvez esse kit vai aumentar um pouquinho pela escolha de modelo de trabalho dele, né? E aí, o que eu vou oferecer nesse kit como corporação, né? O que a indústria, os criativos, as pessoas vão me trazer, né? Um móvel reversível, mas o quanto esse elemento da cadeira, com toda essa condição, o quanto que esse mobiliário ele vai ser versátil para conseguir atender várias cápsulas de habitação que a gente não conhece, né? E, então, esse é o pensar do futuro. Primeiro, como que eu vou usar o escritório para acolher novamente? Todo mundo quer voltar. Assim, a gente fala muito, ouve falar, né, o novo normal. Não tem novo normal. A gente até colocou isso no nosso bate-papo. Tem um novo. E uma grande oportunidade de criar esse novo, né? De ficar aí para a história esse novo modelo que a gente está criando. Uma oportunidade de recriar, co-criar, um momento de criação. Então, a gente está trabalhando muito, né? Quem achou um dia que home office era um momento de lazer, hoje a gente descobriu que ficar sentada na cadeira da sala de jantar das 8 da manhã às 18, ou às 19, ou às 20, que é a trilha do horário de trabalho corporativo hoje, não é possível. Não é possível, porque a cadeira não foi feita para isso, a cadeira foi feita para ficar 2 horas ali no momento de diálogo. Existe uma condição que você vai pensar no humano, porque a cadeira ela vai ter que ter um design que atenda o jantar no fim de semana e talvez 8 horas de trabalho, no mínimo. Ou a criança que fica no home, né? As crianças estão num outro modelo, a gente precisa olhar também que esse modelo corporativo é a base da nossa escola, né? Se a gente pensar um pouco, como a gente vai preparar o mobiliário da educação
para levar esse profissional para o mundo corporativo, né? Porque eu trabalho numa empresa de tecnologia e todo mundo é muito jovem, né? Sou uma anciã quase na empresa, né? As pessoas são muito jovens, né? Então, essa pessoa, ela está no mundo que a gente estava trabalhando. Então, essa indústria que a gente comentou, né? Desses espaços que o Fabiano colocou no começo, que demorou 5 anos lá para a gente formatar esse novo espaço, é um modelo que já não atende mais. E que as escolas ainda estão falando desse modelo, né? Escola de administração, as escolas. Né? E aí a gente tem a oportunidade de também reformular o mobiliário da escola, o jeito da escola, porque esse é o jeito que nós vamos trabalhar no futuro. Então, o reflexo é muito maior quando a gente pensa no design, no mobiliário. A gente está falando do corporativo, mas toda a base para uma pessoa chegar no corporativo vem também das instituições de ensino, né? Então, hoje fica aqui um desafio para nós, né, de facilities, e todos os facilities estão em webinários, os escritórios de arquitetura. Foram 9 meses de muitas oportunidades de troca, pensando como a gente vai receber, não só com todos os cuidados humanos, né, a sanitização dos ambientes, o distanciamento, as oportunidades de redefinir essas condições sociais, mas como a gente vai implementar um espaço de trabalho que atenda essa demanda nova, que a gente ainda não conhece, que é o grande desafio corporativo hoje, saber quantas pessoas vão ter um modelo tradicional, quantas pessoas vão optar por um modelo híbrido, por causa que o tipo de trabalho não vai ser possível, né, ficar 100% em home office, e quantas pessoas vão assumir que o home office tem tudo a ver com a profissão dela, e que ela vai ficar em casa e ela vai ter um modelo de trabalho em casa. Então, essa é a grande pergunta hoje, né? Qual é o tamanho do escritório, né? E qual é o tamanho da mesa que eu vou ter que fornecer para esse novo kit, né, do funcionário, né? Porque eu não conheço a casa dele. Eu não sei, né? A cadeira que talvez que eu ofereça no escritório é ótima para o escritório, mas não cabe na casa da pessoa. Exato. Né? Então, esses são os desafios. Sim. Acho que muito interessante, Adri, você colocou esse teu ponto a respeito da relação, né, da formação em relação à atuação profissional e essa expectativa do espaço. Acho que aí ficam realmente, até porque, né, estamos no ambiente da escola, o IED, né, é uma instituição de ensino, né, que tem seu design, o design tem essa relação de se comprometer com soluções para o futuro sempre, né, e fazer com que ele ganhe mais valor e sentido na vida das pessoas. E eu acho que aqui fica uma reflexão bem interessante, o ponto que você trouxe, né, o quanto o espaço de trabalho é um espaço de aprendizagem, e aí tem uma zona aí de conexão muito interessante com a questão organizacional, do RH, enfim, de toda a modalidade de pensar a maneira de trabalhar e de engajar as pessoas que a gente vive hoje. Então, como pensar esse novo espaço para cumprir esse papel de engajamento nesse tema da aprendizagem, e também a respeito dessa configuração nova, né? O que isso vai gerar de maneira pragmática no desenho dos objetos, por exemplo, né? E aí, trazendo esse aspecto dessa mudança um pouco mais que a gente está no campo de experimentação, Alessandro, como é que vocês estão vendo aí o futuro, o que vocês estão se preparando, né? Pelo menos, imagino que por ser uma indústria, quer dizer, tem que ter um investimento em maquinário, tem que ter todo um trabalho de planejamento, e no momento a gente está mudando tudo, quer dizer, agora, o investimento de agora, ele vai ser bem importante para ter essa posição que é desejada no futuro. Então, como é que vocês estão também conseguindo equilibrar esse olhar de futuro, esse investimento, enfim, trazendo isso para a realidade, ou agora, ou em breve? Excelente. Adriana, parabéns aí, foi bem bacana. Eu acho que é por aí, a gente não pode esquecer do lado humano nunca, né? Porque o desenvolvimento em si, você visa custo-benefício, resistência, o uso, o design, mas a gente está num momento crucial do lado humano, da saúde, né? E aí você tem que ter tudo que já foi discutido aqui nessa iluminação, toda a parte de ergonomia, acústica,
E a gente tem que enxergar isso como oportunidades. Oportunidades para parceria com empresas, oportunidades para coworkings, oportunidades para alocação de imóveis, oportunidades para o home office. Então, o momento que a gente está é um momento de aproveitar essas oportunidades que estão vindo para fazer a união desse novo movimento interativo nosso. Então, a gente acredita, sim, que muitas empresas viram que tem um benefício com o home office, mas é fato que o trabalho na empresa, o quanto antes ele vai voltar. Pode não voltar os 5 dias da semana, mas o trabalho remoto, provavelmente, ele seja um padrão um pouco maior das pessoas fazerem um rodízio. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Acreditamos que já era um momento antes do período da pandemia. O trabalho, sim, corporativo, mas ele móvel. A gente chegou a fazer alguns cases do final do ano para o início desse ano, de grandes plantas aí que deram muito certo, plataformas móveis, unidas por engate, com parte de fiação, um chicote de tomada pronto para ligar em parede, chão, mesas rebatíveis, a retirada dos gaveteiros e inclusão em massa de lockers, muitas opções trabalhando até sem painéis, a mesa lisa, onde você trabalha a mesa para reunião naquele momento, para abertura de projetos, ou até a mesa com altura, seja ela manual, mecânica, elétrica, e de repente aquela mesa já é um brainstorm para você trabalhar. O conceito em si ele mudou muito, né? Até então você entrava em salas para reunião e você tinha uma mesa gigante, aquele painel de parede, os armários Credenza, saíram esses armários, entraram aparadores, saíram os painéis da mesa, agora são mesas totalmente separadas, com rodízio, com trava, divisórias articuladas, quando se tem divisórias. Então, é um momento de muita mudança. Então, não é uma mudança só do colaborativo, é o que eu torno a falar, é uma mudança de interação. Você tem que estar preparado para esse momento de interação, respeitando normas, respeitando procedimentos, regras, e trabalhando muito, mas muito mesmo o lado humano, a saúde, porque agora, nesse momento de retomada, a gente tem que estar preparado para isso. Como é que a gente pode entregar o nosso máximo pensando na valorização dessas pessoas? As nossas pessoas e as pessoas que estarão conosco no futuro próximo, entendeu? É nesse momento que a gente está, porque você acaba sendo exemplo, né? Eu vejo aqui em casa, sempre viajei, sempre saía de madrugada, voltava à noite, e é um momento que você vê, você é o exemplo com a sua filha, que também está fazendo todo o trabalho de escola online, e um exemplo, no meu caso, balé, inglês e outras coisas, e aí esse momento a gente nunca teve, né? As reuniões agora têm início e fim, sim, porque a partir daquele momento você já está em outra reunião. E você trabalha muito mais do que antes, certo, Adriana? Certo. Porque você não tem horário de entrada e saída. Então, esse limite também a gente vai ter que aprender como usar isso, né? Até para você ter saúde e seguir. Então, a gente está nesse momento do aprendizado, de como é que coloca isso em prática e como é que a gente tem resultado. Mas o aproveitar a oportunidade está sendo o momento. Como é que a gente faz isso acontecer? Muito bom. Aproveitando aqui várias coincidências, que coincidências não existem, na verdade, né? Mas a Priscila colocou aqui justamente uma reflexão falando sobre isso, né? Ela fala sobre o quanto as crianças estão observando os pais trabalhando, né? Que é justamente isso que o Alessandro trouxe, e como é que elas também estão se espelhando, né? Porque existe uma troca, aí, um aprendizado que não é só verbal, que não é, né? Ela está aprendendo, sugando praticamente toda a situação dos pais, né? Sem que exista uma troca oficial, entre aspas, acontecendo ali, né? É um ensinamento, vamos falar assim, mas não, então ela está vendo como está acontecendo tal, e a gente sempre agora, nesse período aí de quarentena, acho que foi muito comum, né? Acho que não sempre a palavra, mas é comum a palavra, essa relação das crianças com o espaço nosso, né? Ou com outras pessoas que não são do espaço de trabalho, normalmente elas acabam aparecendo. E eu digo da coincidência, foi muito interessante que o Daniel estava aqui conversando com a gente, e o filhinho dele apareceu, deu um tchau ali para a gente, né? Os animais também de estimação aparecem. Os animais de estimação aparecem, passam em frente e tudo mais, e as pessoas estão muito acostumadas com isso já, né? Isso traz uma carga afetiva para a relação, né? Nossa profissional como um todo,
que seria impossível, por exemplo, conhecer o filhinho do Daniel se a gente não estivesse fazendo um painel como esse, nessa condição, né? E aparece ali, dá um tchauzinho simpático e sai, né? Acho que são muitas interações novas que a gente está tendo que também ver como organizar, né, o ponto de foco, o ponto de conseguir trazer essas relações para um nível de normalidade, mas a gente percebeu que a questão afetiva, né, ela veio para ficar. E aí, Daniel, jogando para, né, para você um pouco já o gancho, né? Se quiser convidar qual o nome dele? O Jonas. João Pedro, para dar um tchau. Mas um outro tchau, mas como é que você tá vendo aí o que fica para o futuro a respeito dessas mudanças que a gente está discutindo aqui hoje? O que você já poderia arriscar para a gente? Temos que organizar todas essas relações, né? Porque do meu tempo de criança, o papai estava trabalhando, né? E aí, quando ele chega, acabou o trabalho, mesmo que era tarde, mas acabou o trabalho, né? E agora não, agora a gente está trabalhando, tem as crianças, aí tem o cachorro, que era isso que ele queria, na verdade, ele queria soltar o cachorro. Então, temos que organizar tudo isso e ser exemplo para nossos filhos também, né? Ainda é tudo muito novo, né? Eles também estão sem escola, quer dizer, sem presença na escola, né? A escola está sendo também via internet e o que abre também até, né? Eu estava observando, pensando aqui na gente conversando, e que é um negócio interessante também, porque acaba com as fronteiras, né? Então, a gente pode trabalhar numa empresa do Japão hoje, né? Estando aqui, e nossos filhos também podem estudar numa escola da China, enfim. E como organizar tudo isso, né? Ainda é novo isso para a gente, embora o mundo vinha amadurecendo com isso, mas ainda é novo, porque veio num baque, né? Então, o que era um armário, hoje ele tem que ser um armário, um aparador, ser mesa de trabalho. Como bolar tudo isso, né? Então, até isso é um desafio aí, mais até do Alexandre, né? A gente está aqui dando apoio, mas é o pessoal de arquitetura, a Adriana, o que a gente como fabricante, né, puder ajudar, pensar, testar, né, isso estamos à disposição, mas o desafio é maior aí da arquitetura, do design, que tem que trazer tudo isso, antecipar o futuro, né? Muito bom. Ale, você trouxe na nossa conversa muito o tema da coexistência, né? Acho que também é um tema para o futuro cada vez mais forte, né? Pensando em todos esses insights que o Daniel, a Alessandra e a Adriana trouxeram, né? Acho que só reforça esse aspecto, né? Então, bem bacana. Cabe um desafio de design aí bem para os designers, bem interessantes, né? Bem interessante para poder tangibilizar toda essa história e ajudar, enfim, as pessoas a encontrarem um novo sentido na configuração desse espaço, né? Não, exato. Na realidade, acho que tem uma chancela que é muito importante em cima de todas as nossas falas, né? Que é o reconhecimento de um ecossistema, né? Todos nós aí temos microecossistemas, mas vivemos um ecossistema comum, né? E quando a gente percebe que esse grau de interação, como o Daniel trouxe, né? Como a Adri trouxe, como o Alessandro acabou trazendo também, né? Mostra que a gente teve, né, um grau de reconhecimento aí do outro muito diferente, né? Às vezes até de uma maneira quase assustadora. Tipo, eu não imaginava que a jornada dela, né, era dessa forma, né? E eu acho que com isso, na realidade, né, a gente tem que emprestar de novo a visão, né, para o ecossistema, porque se a gente pega um bioma, né, a gente pega realmente uma floresta, por exemplo, a gente tem ali um entendimento de que várias frações estão funcionando, né, de uma maneira ali harmônica, né, a coisa precisa ir para frente de uma maneira muito simplista, né? E eu acho que talvez o grande insight é esse, né? A gente sacou,
né, ou está sacando, né, ou vai sacar, né, que a gente está num grande ecossistema. E eu acho que o mais importante disso, né, para complementar a questão da coexistência, né, que ela não é só humana, ela é espacial, né, do que gera essa coexistência, é realmente a gente funcionar em rede. Né? Eu acho que não é só uma rede virtual, ela é uma rede com várias camadas. E nesse caso, até pegando a ponte, por exemplo, da Rivera, né, e do que a Adri também trouxe na experiência dela como corporativa, né, é que, por exemplo, a solução, né, como o Daniel jogou para mim, né, representando os arquitetos e designers, né, é que a gente tem aí um histórico de que essa ponte entre a indústria e o design e a arquitetura, ela é só demanda. Ela quebrou, né, ela vem se fragmentando, ela vem ficando muito tênue, né? Então, atendemos demanda. Precisamos de mesa, precisamos disso, precisamos daquilo. O que tem disponível, né? Assim, de uma maneira mais abrangente, quantos visitam fábrica e quantas fábricas convidam profissionais para essa interação, né? Porque a gente está muito ligado a esse consumidor final, né? Essa entrega. Consegui comprar as 20 mesas. Tá, mas qual é a jornada dessa mesa? Né? Então, por isso que eu falei dessa questão da responsabilidade social. A gente precisa realmente entender a rede para entender a jornada de tudo isso, né? Que é esse papel do arquiteto, do design. Não tem jeito. Né? A gente começa a se integrar realmente com a nossa responsabilidade, né? Em desenvolver, inclusive, projetos, soluções compatíveis com o nosso zeitgeist, né? Do que a gente está vivendo. Né? A Adri deu um desafio, ela falou assim, gente, né? Tem muita coisa aí que eu adoraria consumir, né? Mas hoje no mercado não tem. Né? Por que não tem? Porque o mercado ele vem se configurando nesse direcionamento, de novo, da especialidade. Eu tenho uma demanda específica, atendi, né? Mas as coisas estão coligadas, e a pandemia fez com que a gente puxasse esse freio e visse que essa forma de coligar, ela é muito mais ampla e, de novo, sem controle como a gente imaginava. Né? Então, por isso que o nosso senso crítico em relação a tudo ficou amplificado. Né? A gente conheceu novas marcas, a gente conheceu pequenos produtores, a gente conheceu, por exemplo, escolas na China que nosso filho poderia estudar, a gente invadiu museus, entendeu? Eu acho que essa fronteira ela é muito importante nesse momento. Né? E aí, quando a gente volta desse local, né, pensando do global para o local, né, a gente começa a perceber, peraí, por que eu nunca sentei com a Rivera para conversar sobre um projeto? Né? Enfim, né, eu estou fazendo de uma maneira mais coesa, mas eu acho que a gente começa a repensar a nossa jornada de conhecimento, de aprendizado, né, e de entrega. Não tem jeito, a gente tem que, sim, ter uma responsabilidade de entender como um departamento de recursos humanos, na realidade, está operacionando uma gestão de crise como essa. E como isso impacta no que eu estou desenhando. Não é simplesmente especificar a luminária direcionada ao espaço corporativo. Isso é um tabu, entendeu? Acabou. Na minha opinião, acabou e, na realidade, eu tenho trazido isso de uma maneira em todos os salões que a gente tem a oportunidade de conversar, porque a gente precisa conversar. É esse fortalecimento da rede, né? De uma rede de verdade. A gente pegou aí várias tendências, né? Durante, assim, março jogou tendências que a gente ficou enlouquecido, falou, olha, vai mudar tudo, né? Os especialistas em tendências já derrubaram 50% ou 60% delas. Não aconteceram e não vão acontecer. Então, quem justamente está seguindo nesse viés, está justamente atendendo uma demanda. A tendência não. Tendência é o presente, né? Não é o futuro. Então a gente tem que resolver o que tem aqui agora, né? E a oportunidade está justamente nesse olhar contemporâneo que a gente tem do agora, né? Para justamente desenvolver realmente coisas com mais coerência, com mais sinergia, com mais responsabilidade, mais sustentáveis, né? E com mais valor, com mais propósito. Aí a gente começa a amarrar realmente uma gestão de informação, né? Muito mais coerente para atender, inclusive, a várias camadas. Né? A gente tem um mercado popular super sonegado. Né? Por que a gente não está olhando a isso? Muito bom. Bom, chegando aqui os momentos finais da nossa fala, nós comentamos aqui no nosso warm-up, né, poderíamos fazer uma série, né, específica sobre esse tema, porque aqui a gente abriu assim algumas portas e janelas, mas a gente percebeu que dá para ir muito mais além. Acho que tem toda uma capacidade
de conexão desse tema com outros que a gente pode explorar, quem sabe no futuro próximo, aí vamos deixar isso meio aqui na expectativa, né? E trazer esse tema da conexão e da coexistência, né, que o Alexandre trouxe, e fica uma referência para vocês. Nós tivemos um encontro, aqui, um webinar aqui no IED, de lançamento de um livro chamado Aprendizagem, que fala justamente dentro da perspectiva da RH, como é que esse espaço de trabalho se transforma num espaço de aprendizagem, né? Embora tenha sido um foco totalmente diferente do nosso aqui, quando ponto de partida e perspectiva, né? Existe uma sinergia brutal entre o que a gente colocou aqui como realmente uma plataforma, né, para sustentar essa cultura nova, esse espaço novo de aprendizagem. Então, essa combinação, né, de aprendizado mesmo, né, tanto no sentido organizacional quanto no sentido do espaço, como a gente colocou, está muito integrado. Fazendo aqui antes da gente passar abrir para um comentário final dos painelistas, um giro aqui do nosso chat, né? A Grazi, que é nossa colega querida, ela faz um elogio aqui a respeito né, da temática, enfim, de tudo que a gente está lançando aqui como discussão. Tem uma outra pessoa aqui, cadê? Meu Deus, esse chat aqui a gente precisa sempre... A Carolina fala assim, o quanto a ergonomia fica até uma provocação, né? Como que a gente vai falar de ergonomia para as pessoas, né, comuns? Quanto é importante isso para pensar numa qualidade de espaço de trabalho e o quanto esse assunto é fora da cultura, muitas vezes, de um profissional que não trabalha com projeto, né? Tem até um insight em relação a isso. A gente precisa revisar as nossas normas técnicas. Elas não são adaptadas aos corpos que a gente tem. Urgente. Ótimo. Bom, vamos ter uma série de webinars, como eu falei, vou ter que abordar esse tema com muita generosidade, porque merece só aí um tema fantástico para a gente explorar no próximo encontro. O Leandro, ele traz aqui uma questão, deixa eu só ver se eu acho que passou a pergunta do Leandro aqui, e Leandro Soter, também nosso ex-aluno do design estratégico, trabalha com esse setor corporativo já há bastante tempo. Ele traz essa questão do Covid ter antecipado as tendências que nós comentamos aqui, a respeito de sustentabilidade, tecnologia, principalmente, são temas que também ganharam uma importância enorme. E a respeito do design serviços, né? Como que o tema do design serviços, que tem tudo a ver com o conceito de jornada, que o próprio Alexandre trouxe agora também, e a gente do Centro de Inovação, né, pressupõe que jornada e serviço, e pensar nessa jornada como uma grande trilha de entrega de valor é sempre importante. Então, a pergunta dele é bem interessante. Só para trazer um insight, agora para quem também fica à vontade para comentar a pergunta do Leandro, naquela matéria que eu me referi lá na Folhas, um ponto que surgiu foi justamente esse, né? Vamos precisar, daqui a pouco, criar linhas de investimento para ajudar as pessoas comuns a criarem o seu home office também, né? Tem toda uma questão de viabilização, porque não é a maneira de que você pensa o investimento para sua casa de maneira trivial, né? Você precisa trazer tecnologia... Será que a gente vai alugar uma mesa e uma cadeira igual a gente aluga um patinete hoje na praça? Fica aí uma provocação bem Teremos interessante. Tecnologia mobile para solicitar a entrega em casa de uma cadeira? Vamos imprimir uma cadeira numa impressora 3D no futuro? Próximo da sua casa, na esquina? Na esquina, no birô da esquina? No birô da esquina. Enfim, acho que, bom, bem promissora essa conversa, essa continuidade de conversa. Né? Acho que a gente nem falou de tecnologia, né? Mas não dá para pensar no mobiliário hoje sem tecnologia, né? Exato. E a gente nem tinha esse tema, né? Tecnologia em relação à fabricação, ao design, também a tecnologia em relação à tecnologia embarcada, como entrega de valor para o usuário, né? Então, tem todo um desdobramento. É a rede, tem que trabalhar em rede. Exato. Tudo conectado. Exatamente. Agora tem um último comentário aqui. A Priscila faz uma sugestão, né? Falando de continuidade, justamente, desse nossa discussão, que ela gostou bastante. E seguir falando sobre o tema do não espaço, do não escritório, enfim.
continuar no desdobramento dessa nossa conversa aqui com esse tema de uma maneira mais generosa até e se aprofundando nesses aspectos. Bom, para nos despedir, eu queria aqui fazer um giro final, um insight, palavras finais, o que fica desse encontro, o que a gente pode, quem sabe, trazer como provocação para um próximo encontro já. Né? Pode começar, Adriana. Bom, eu agradeço muito o convite. Eu acho que foi um momento de muita criatividade, interação, um desejo aqui de que esse mundo criativo traga um olhar para o humano. Hoje não dá para a gente pensar num projeto sem não conversar com as pessoas e entender as necessidades, né? Existem muitas diferenças sociais, diferenças de cultura, e a própria cultura das empresas, né? O pensar que muitos líderes vão ter que se reestruturar como cultura da empresa para poder embarcar nessa nova necessidade do trabalho. A arquitetura e o ambiente, o móvel, ele só envelopa tudo o que o humano deseja, né? A gente não tem como atender enquanto profissional se o RH, se a liderança não define qual é a verdadeira demanda, né? São todos nossos clientes. E nós aqui, né, de infraestrutura, aí seja TI, ou seja, nós de facilities, de arquitetura, de design, estamos ansiosos, né, por entender esse cliente. E eu acredito que todas as corporações hoje estão fazendo muitos exercícios para se reinventar, entender e atender esse cliente interno. Então, eu agradeço muito a oportunidade, fica aqui uma oportunidade de outros bate-papos, e também de repente, daqui a um ano, entendermos o que fizemos, o que construímos, e o que o futuro nos trouxe, que hoje a gente não tem nenhuma certeza. Muito obrigada. Obrigado a você. Alessandro? Eu queria agradecer a oportunidade, a imensa oportunidade aí de estar falando com vocês, deixar a Rivera de portas abertas para atendê-los a nível geral, e a gente quer participar, sim, das mudanças. Fica aí a oportunidade de laboratório para o IED, a aproximação com empresas, com facilities. A gente quer estar próximo, quer fazer parte desse legado, quer fazer parte dessa história, e nunca esteve tão preparado como agora. É uma empresa de muitos anos de mercado, mas com pessoas jovens trabalhando, o comando é um comando de atualização, valorizamos muito pessoas, faz parte aí dos quesitos de princípios e valores da nossa empresa, essa parceria com o cliente. Para nós ele não é um cliente, ele é um parceiro, né? E vamos fazer desse bate-papo ações aí que a gente consiga ter sucesso nesse futuro próximo, se Deus quiser. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. É você, imagina. Daniel, suas considerações e palavras finais para a gente. Bom, queria agradecer a oportunidade, é muito legal estar com vocês. Aí você, até, Fabiano, você pediu para eles virem aí, eles estão ouvindo aí, agora estão aqui. Né? Vem cá, fala tchau aqui, vem cá, Cuca. Fala tchau aí pro tio. 2 ainda, Fabiano. 2 iguais. Tchau. São gêmeos ainda. Uau! Que bacana. Então, assim, é sempre gostoso aí até ajudar a preparar, né, o futuro, principalmente deles aqui. A gente está aqui, um dos motivos é isso, né, da gente deixar um mundo melhor para as próximas gerações, né? E é interessante, só um minutinho, deixa o pai terminar. É interessante, gostei da ideia da Adriana, e daqui a um ano a gente marcar e ver o que aconteceu, o que deu certo, o que deu errado. Isso aí é sempre bacana para a gente tentar de novo, né? E assim inventar e errar e acertar, até acertar e fazer um ambiente de trabalho melhor, né? Um mundo melhor. Mas é isso, agradeço a oportunidade de participar aqui com vocês.
Excelente. Nós que agradecemos, Daniel. Ale? Bom, queria agradecer, obviamente, né? Seria uma oportunidade deliciosa a gente poder conversar, aprender, né? Então, sempre que tem um convite como esse, eu entro em disponibilidade de aprender, né? Então, foi muito importante ouvi-los, né? E, inclusive, no chat também a gente trouxe alguns insights muito legais, eu acho que é importante, né? E eu acho que isso precisa virar uma dinâmica, né? A gente precisa conversar, a gente precisa expor um pouco, né? De uma forma mais frequente, né? O que a gente pensa, porque pode ser muito contributivo para essa nova percepção em relação ao outro, né? Eu acho que essas camadas que eu trouxe, né? Que a gente tem aí como visão, acho que acaba sendo muito, muito importante. Eu queria deixar né? Uma forma não somente de um olhar, né, em relação às oportunidades, mas eu acho que nesse momento a gente reaprendeu alguns valores, né, incorporou outros, e isso é muito importante, a gente não pode realmente sonegá-los, né, então eu falei que a gente tem uma relação, né, ativa com esse mercado corporativo, né, não somente a gente aqui, mas quem está nos assistindo e, se Deus quiser, vai assistir, e eu acho que a gente tem que reaprender, né, realmente a nossa relação, né, o nosso grau de pertencimento e de importância, de novo, nessa questão da jornada da produção, né, desse consumo, né, porque além de ser realmente uma reflexão importante e positiva, ela pode reconfigurar, né, esse futuro que a gente está discutindo, né, então, assim, seja como o Daniel trouxe, né, esse mundo melhor para futuras gerações, essa geração já está interagindo agora com esse momento. Então, esses valores incorporados, né, como a gente ouviu no chat também, né, as crianças já estão observando esses comportamentos, né? Então, assim, a gente realmente tem que perceber as nossas percepções, né, vamos assim dizer, para não ficar tão redundante, e transformar isso em algo muito positivo para esse mercado que a gente trabalha, né, e de algum jeito ajudar, né, todos os pontos, na realidade, desse mercado a trabalhar por uma direção um pouco mais coerente, né, mais consistente, mais relevante, como eu falei, já sustentável, né, e que realmente possa ser transformador para as pessoas, né? E aí eu jogo realmente a questão para esse público criativo, né? Para esse perfil criativo que não é só do arquiteto do design, mas desses multiprofissionais aí que estão coligados, né? Especialmente o arquiteto designer, né? A gente precisa realmente ver o que é o nosso papel como curador, né? Não somos só especificadores, a gente é o curador de uma informação muito importante que transforma a vida das pessoas. A pandemia veio isso e colou isso de uma forma muito séria para a gente, né? Qual o seu papel sobre olhar sobre o espaço que você está intervindo? Então, essa é a minha reflexão final. Bom, excelente. Eu que agradeço também em nome do IED, do Centro de Inovação, a Adriana, o Alessandro, Daniel, parceiro, Alexandre, amigo, enfim, estamos sempre falando sobre ideias e perspectivas sobre o futuro, e sempre bom conversar com ele, com todos também, e, enfim, pensaremos ideias novas com certeza e projetos novos com certeza, porque já tem aqui gente colocando no chat que achava que esse encontro deveria acontecer mensalmente. Então, não é daqui um ano, não, é daqui mensalmente, né? E eu concordo com ele. É uma questão só de a gente viabilizar, na verdade, né? Mas acho que em relação ao argumento, acho que ele está muito preciso, assim, e emocionalmente conectado com a gente também, né? Enfim, tem algumas pessoas pedindo alguns contatos. A gente pode depois disponibilizar os contatos, sim, no nosso chat, ou, né, disponibilizar nossos contatos no próprio YouTube e aqui no Zoom, ou depois através dos nossos contatos do IED também regular, para quem assistir depois. Acho que foi uma conversa riquíssima, né, muito bacana poder participar com vocês, trazer todo esse olhar, acho que esse marco de uma discussão inicial que com certeza vai ganhar outras dimensões e outras proporções. Mais uma vez aqui, só vendo se tem algum ponto no chat, para ver se a gente consegue, enfim, falar. O Leandro, ele diz que realmente
ele adorou a discussão, que também tem que continuar, né? E, enfim, vão todos nesse sentido. A Priscila, ela colocou que a gente deveria, talvez, trazer uma outra temática, falando sobre o tema da acessibilidade em casa, pensando no critério home office. Então, já percebemos que tem também uma outra... Novas Tem que percepções aí agendar acontecendo. hoje, né? É bem interessante, muito legal. Muito importante. Excelente, muito bom. Bom, mais uma vez, obrigado. Né, finalizamos aqui. Obrigado a todos que acompanharam a gente no YouTube. Esse webinar vai ficar disponível tanto no YouTube do IED, quanto no YouTube do Centro de Inovação também, para que vocês possam depois acessar. As referências, nós falamos aqui, vamos buscar já disponibilizar na sequência, para que vocês possam, enfim, pesquisar mais, continuar conversando com a gente. E obrigado mais uma vez. Obrigado. Excelente noite a todos, muito obrigado. Obrigado. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Até mais.